Fala, protagonistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de empreendedorismo, negócios e carreira. Aqui é Elton Derete, tô com meu irmão Thiago Savoldi. Como você tá, filho? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos com quem hoje? Hoje nós estamos de Milan. Estamos de Milan, coisa... Não é homenagem ao Flamengo não, né? Só Jamais. pra gente sentir. Jamais seria. Jamais seria? Jamais Então seria. tá bom. Gente, antes de passar aqui pro Thiagão apresentar o nosso convidado, quero aproveitar já e pedir pra vocês, pega aquela aviãozinho, né? Aviãozinho. Eu ia dizer pipa. Mas é aviãozinho. Então não sei de onde veio pipa na minha cabeça. Pega o aviãozinho, encaminha pra galera que você entende e que conhece, que precisa saber mais sobre finanças, porque hoje nós vamos falar de finanças. Essa é a hora pra você já aproveitar, amplifica essa informação, joga pra frente, que o pessoal vai gostar muito. Antes do Thiago apresentar, eu vou falar da nossa patrocinadora, que vocês já conhecem, quem nos acompanha aqui, é a Fader Estratégias Internacionais. A Fader tem mais de 25 anos apoiando empresas na importação e exportação. Eles têm muito know-how, conhecem os atalhos do mercado internacional. Então, se esse é o momento da sua empresa ou da sua marca, procura a Fader Internacional. Eu tenho certeza, a gente garante aqui que vocês vão ser muito bem atendidos. Para entrar em contato com eles, é no @Fader Internacional ou no telefone 47 3035 2400. Fala lá com o timaço da Sheila e do Thiago, que, aliás, vou reforçar o convite para vir aqui no podcast também. Santo de casa nunca faz milagre, né? Agora estão com escritório em São Paulo. Estão com CD em São Paulo, estamos sabendo. Então, não tem mais desculpa, hein? É isso aí. Então, falem com eles no 47 3035 2400. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. Merchan feito. E aí? Vamos trabalhar? Vamos. Bom, nosso entrevistado de hoje tem 25 anos de uma carreira em franchising, como diretor de redes de franquia, já foi franqueador, é consultor, tanto de campo quanto independente, é um treinador, apaixonado por finanças. Ele que é engenheiro mecânico com MBA em Business Management, ele é head e sócio do F360 Educa e gestor e sócio da franqueadora Sucão. Super bem-vindo e obrigado, Maurício Galhardo. Opa, grande honra estar aqui para poder trocar umas ideias. Adoro o programa de vocês, vamos junto. Valeu, obrigadão. A gente sabe que essa agenda não é fácil, porque o homem é requisitado no Brasil todo. Então a gente conseguiu aqui. Obrigado, Maurício. Você sabe que eu sou seu fã de longa data. Opa. Isso já é fato, conhecido. Mas conta pra gente, pro pessoal que tá nos ouvindo aí, um momento merchan, né? Vamos também, porque conseguimos um homem não é fácil. Exatamente. Né? E aí já deixamos aqui o convite pro Henrique. O Henrique também é um dos sócios da F360, feraça de varejo, pra vir falar com a gente. Conta quem é a F360, como é que tá lá, enfim, conta um pouquinho do que a F360 oferece para os varejistas. Legal, a F360 ela é uma plataforma de retaguarda de loja. Para quem é varejista, normalmente já tem o seu software de PDV lá instalado, que é onde passa a compra e tudo mais. A gente não é software de PDV. Na verdade, a história da F360 nasceu exatamente pelo Henrique. Eu vou contar muito brevemente, vou deixar ele vir aqui para poder contar, tá bom? É isso, mas deixa o gancho, né? O compromisso está feito. O convite já está, agora é só aceitar. O Henrique é franqueado Boticário, né? E ele sentia as dificuldades junto lá ao pai dele, a família que faz a gestão ali das lojas deles. E ele já lá no passado percebia a dificuldade, por exemplo, de fazer uma conciliação de caixa, de fazer um fechamento, uma conciliação de cartões. Será que eu estou vendendo, de fato eu estou recebendo? E aí ele começou lá no bom e velho Excel, o Access, e foi fazendo. Daqui a pouco outros franqueados começaram a perguntar, cara, o que você está fazendo? Como você está cruzando? Você está conseguindo chegar? E aí o seu Fernando, pai do Henrique, falava assim, olha, cara, o menino está fazendo, está tocando, está girando. Daqui a pouco ele já estava cuidando da parte de gestão financeira, como eu falei, o F360, ele não é o software de PDV, ele conecta e extrai as informações para fazer o financeiro dentro da plataforma mesmo. E começou lá com 200 lojas, daqui a pouco subiu só dentro de Boticário para quase 800. Hoje são mais de 11 mil lojas que a gente faz... Não a gente, né? Os franqueados, os varejistas fazem a gestão financeira deles através de uma plataforma que aí diminui o índice ali de uso de Excel e outras ferramentas, né? Existem vários softwares de PDV por aí, mas a gente sabe que na retaguarda a gente se garante. E aí a parte financeira é o que a gente é especialista. E eu tô com eles ali cuidando da parte de educação, até porque a gente vê que são pilares importantes. Você pode levar a tecnologia, mas a educação tem que vir junto. O cara tem que entender, por exemplo,
exemplo, o que é um DRE, o que é um fluxo de caixa, o que é uma conciliação. Senão ele não vai simplesmente fazer. São coisas que andam juntos. Mas a gente está muito feliz com todo o projeto, hein? Puta, muito legal, muito legal. E essa questão, o Maurício é um cara que eu já conheço há algum tempinho, né? A gente já teve uma rodagem aí. Acho que a gente se conheceu em 2011 no treinamento de consultoria, se não estiver enganado. Exatamente, né? acho isso mesmo. Foi super legal. E de lá para cá já passamos por várias empresas e sempre nos cruzamos e é um cara que tem uma referência no mercado, especialmente de franchising, no quesito financeiro, finanças, né? Eu sempre falo, quando me pergunto do Maurício, falo, cara, é o cara que eu consegui até hoje, não vi ninguém explicar finanças com o dialeto, com o sotaque varejês, né? Como é que foi isso? Como é que você criou isso? Você pensou nesse caminho de mercado ou foi nascendo naturalmente? Como é que construiu isso? Legal, acho que assim, e vou contar rapidamente minha história, né? Na verdade, Legal. assim, eu desde garotinho sempre fui um apaixonado por matemática. Né? Tem gente que acha isso legal e tem gente que acha isso um problema, mas até aí, assim, eu gostava muito, eu era do tipo que fazia conta para tudo e desde a escola, com aquela coisa toda, acabei indo fazer engenharia. E eu lembro que na escolha pela engenharia, meio que eu tomei a decisão porque minha mãe falou, você vai fazer alguma coisa, você não vai ficar só trabalhando. Comecei a trabalhar com uns 14 anos, né? Legal. E eu queria trabalhar, e não queria fazer faculdade. Cara, trabalhando eu ganhava dinheiro, estudando eu pagava, então eu achava que a relação ali era diferente. E aí comecei a fiz engenharia, da engenharia fui fazer um mestrado, fui fazer alguns cursos de extensão, acabei caindo acidentalmente numa rede de franquias, inicialmente numa rede de franquias de modo infantil, né, para cuidar da parte de produção deles. Eles estavam querendo exportar, né? Assim, totalmente aleatório. Como eu tinha feito uma das minhas pós-graduações, tinham sido voltadas à parte de produção, foi por isso que eu acabei entrando, o inglês estava afiado, que eu tinha acabado de voltar de fora, tinha morado um tempo lá também, lá nos Estados Unidos, e aí foi aquela questão de, sabe, vamos lá, vamos expandir, e eu comecei a ver aquele negócio da expansão, principalmente dentro de redes. Você trazia ali o empresário, o franqueado, e essa pessoa não tinha visão, muitas vezes não tinha visão da parte gerencial, da parte financeira. Eu falei, eu gosto disso, eu conheço disso, deixa eu começar a ajudar. E foi daí que eu consegui juntar duas coisas, né? A arte ou o gosto por ensinar com a paixão pela matemática. E aí comecei a fazer isso dentro de negócios. Só rapidamente contando uma outra história bem rápida, mas curiosa, engraçada, a gente vai dando cacetadas, a gente vai errando no caminho, né? Que até vocês estavam citando, né? Não é legal só saber como chegou, mas saber também os precipícios que a gente caiu e teve que voltar. E eu comecei, na verdade, com finanças pessoais. Lá atrás, eu lembro que estudando nas redes de franquia, ali, trabalhando nas redes de franquia, eu estudava já muito finanças, mas eu olhava para finanças pessoais. Eu sempre fui da ideia de que primeiro a gente é pessoa física, depois a gente é pessoa jurídica. Então, você não entende Às vezes tem a cítrica também, né? Você me ensinou. Que no franchise o cara sai abrindo várias lojas, né? Para não cair, para não sair fora do simples, né? A pessoa cítrica, boa. Então, e na pessoa física, as pessoas já têm muitas dificuldades. Eu provoco sempre dizendo assim, quem nunca se assustou com a fatura do seu próprio cartão? Quem nunca? Todo mundo, porque a gente vai colocando e quando vê, putz, aquela coisa estourou, nossa, a conta veio mais alta. Foi uma Passei por isso hoje. Passou hoje? Passei. Férias, né, cara? Férias. Não, volta de férias, complicado demais. O mês depois das férias é muito difícil. Ele é muito pesado. Ok, fecha o parênteses e vamos seguir. Não, mas é isso. E aí eu comecei a trabalhar com pessoa física, em paralelo a trabalhar com franquia. Legal. E foi o primeiro negócio que eu digo que eu quebrei, né? Eu quebrei sem montar. Por quê? Porque eu acho que eu tenho um bom coração. Eu gosto de ir ali quando a pessoa tem a dificuldade. Eram muitos amigos que falavam assim, meu pai tá endividado, tá quebrado, ajuda ele a negociar. E eu ia lá. Só que no final a pessoa estava tão enrolada que ela não conseguia também me pagar. Mas eu também ia levando, a minha esposa mesmo, né? Eu brinco assim, coitada, lá no começo, quando a gente só namorava, ela falava, você vai para as consultorias de sábado às 4 da tarde, nosso encontro é às 8, esquece, porque você não vai nem aparecer no encontro. Porque eu ficava dando consultoria, e explicando, e ensinando, e a pessoa, mas como é que eu negocio com o banco? Não, eu vou com você negociar no banco. Nossa. Sabe, aquelas coisas de tanto que eu entrava no negócio, até que virei a chavinha. Falei, opa, calma aí. Eu estou dentro do meio de franchising, o mundo do franchising tem isso em replicação de escala grande. Por que não levar, não diretamente pro empresário ou pro franqueado, né? Mas eu posso levar na marca.
E aí eu comecei a acionar e conversar com as marcas, e aí elas começaram a me contratar, né? Putz, Maurício, legal. vai lá e leva para os meus 20 franqueados que estão com dificuldade, ou para os franqueados novos que estão entrando. E aí foi que eu fui, vamos dizer assim, compartilhando finanças com o mundo aí. Belo insight. Hein? E é um tema, assim, não acho que seja complexo, mas é um tema que a gente tende a fugir, seja no pessoal, né? O cartão aí bagunçando, Verdade. seja nessa Não, gestão. avisando o banco que eu não vou fugir. Legal, só me assustei. Só deu ruim ali. Assustei bem, mas passou. Mas viveu ali. Não, tô aqui. Já passou, agora já... Seja no pessoal, mas especialmente quando a gente fala de business, né? Não é incomum a gente conversar com pessoas que estão olhando para esse material aí, ou para esse resultado do seu business, simplesmente para receita, para quanto vai entrar de dinheiro, Verdade. o que está acontecendo. E às vezes não é nem só... Você olha a receita e despesa, mas o casamento do fluxo de caixa, eu compro antes, Verdade. eu compro depois. A gente teve um caso aqui, eu acho que foi até do Cássio, falou assim, tinha a dor do crescimento, de repente precisava fazer uma compra maior, mas tem um desencaixe. Para eu vender mais, eu preciso comprar mais. Então, Às vezes a escala mata, né? a Ela exato. mata. Porque não vê, fala assim, tô vendendo mais e tá faltando dinheiro. O que pode estar acontecendo, né? É aquela questão mesmo. E são pontos que a gente vê, até no que você tinha citado, a gente percebe muito empresário que o foco é vendas. E porque entrou naquele negócio, porque gosta de vender aquilo, Exato, gosta de comercializar. Tem muita pessoa que tem aquele perfil comerciante mesmo, que a gente fala, que é aquela pessoa que, assim, tenho que comprar. Ele compra, ele gosta, e eu até brinco, né? Que eu falo assim, então, dois perfis assim opostos. Aquele perfil vendedor, né? Que ele vende. Ele vende até a loja depois, porque depois quebrou e já foi e tudo mais. E tem aquele perfil financeiro, que ele enxuga. O financeiro tem aquela coisa de... Ele olha para o estoque e fala assim, cada produto ali são R$100, hein? Sabe, aquela coisa, aquele olhar. E ele enxuga, e ele vai enxugando, ele mingua a empresa. E às vezes ele mingua de tal forma que ele não deixa vender. Né? Ou porque ele não quer dar o desconto, ou porque ele não entende que aquele produto é da coleção de 3 anos atrás, mas ele precisa fazer girar, é melhor Já algum dinheiro. depreciou de alguma E ele maneira. precisa fazer. Então, e aí são pontos que a gente pega e é muito comum, né? E eu tive, eu acho que uma sorte, porque a primeira empresa de varejo que eu fui trabalhar era uma empresa de moda. E moda, para quem conhece bem a parte financeira de moda, tem todos esses desencaixes, Tem. questão do que é competência, do que é caixa, né? O caixa O ciclo é longo, né? longo, porque parcela em muitas vezes, tem que comprar muito antes para poder garantir produto. E isso tudo me fez aprender muito. Né? Então, acho que assim, e aprender na raça mesmo, junto com o franqueado mesmo. Lembro de histórias de franqueado que chegava em janeiro. Eu quero montar mais uma loja, esse negócio é fabuloso, isso aqui é sensacional, a melhor coisa que eu fiz foi comprar uma franquia de vocês. Aí eu falava, calma, em janeiro você está feliz porque o seu estoque está baixo, você está com todos os seus recebíveis de dezembro, você mandou ver em dezembro, o caixa está maravilhoso, pouco produto no estoque, tem pouca conta para pagar, a não ser 13º de shopping, férias, 13º, mas são coisas, vamos dizer assim, felizes para pagar. Vamos voltar a falar da segunda loja em março, em abril. Aí o cara chegava e já tinha recebido a outra coleção. E essa fase de março e abril é uma coisa chamada coleção de inverno. Ela demora, aí o calor não chega, e o cara não pode E é uma vender. coleção mais cara, É é pesado. pesada. Você tem uma certeza, eu sempre falo dos franqueados, a gente tem uma certeza, o verão vem, agora o inverno, amigo, só Deus sabe se ele aparece mais longo, mais isso curto, aí. mais frio, mais médio frio, aí não tem como saber, ela é pesada e tem um giro pior. É isso, exatamente. E com esse investimento maior também. Também. Sim, investimento maior, o giro menor, o fluxo de caixa está apertado. Ele afunda, ali que é o rápido. problema. Ele afunda rápido. Aí ele chega em março, abril, já começa a dizer assim, pô, eu não quero nem ficar com aquela primeira que eu tinha, sabe? Quero devolver, esse negócio é uma loucura. Mas eu brinco que é uma montanha russa. Né, para o fluxo de caixa de alguns negócios, principalmente os sazonais, aí o que tem esse... Né, e as pessoas precisam entender que às vezes o negócio não é que ele é ruim, não, ele é bom, só que ele tem um fluxo. E conseguir segurar esse fluxo, né, de entender que quando tem dinheiro eu tenho que segurar para poder passar por esses vales, né? Essa provocação. Você faz a parte da educação, né, na F360 e já há Isso. muito tempo. Já tempinho. Em educação há uns 12, 15, eu vou dizer assim. Franchise 25. Na F360, 1 ano e meio. Aí tô menos tempo com eles lá. Entendi. Você sente o varejista, o empresário,
hoje mais preparado do que era antes, assim? Olhando do lado de cá, da parte de franquia, né? Eu sinto hoje o candidato ele vem mais pronto. Tá. Ele vem mais bem informado, pelo menos. Mas eu sinto ainda muito bem informado no que tange marketing digital, mídia e tal. Financeiro, ainda sinto uma carência muito grande. Você tem essa percepção ou você acha que já tem uma evolução natural, uma vez que a informação é um pouco... Porque hoje, assim, se você quiser saber, você vai pesquisar, você descobre. Boa. Mas entre acesso à informação e profundidade de informação tem um espaço grande. Como é que você tem visto hoje o varejo brasileiro nesse sentido? 2 pontos que você me levantou aqui que são interessantes citar. Eu acho que, primeiro, a pandemia mudou isso. Eu digo assim, as pessoas não olhavam tanto para financeiro. Verdade. A pandemia fez olharem mais. Até obrigatoriamente. Do dia para a noite você não tem nem faturamento, então assim, começa a enxugar o que você pode, né? Eu lembro que nessa época eu comecei a fazer aquelas lives, como todo mundo fazia as lives, e juntavam 400, 500 pessoas que eu falava assim, gente, quem são essas pessoas? Nem eu sabia que eu tinha tanta gente que me seguia, mas porque as pessoas queriam aprender. O que eu faço agora nessa situação? E aí o financeiro virou a bola da vez. A partir do momento que as coisas foram se acertando, volta o foco no comercial, volta o foco no marketing, no digital e tudo mais. Eu acho que cabe às redes que estão mais conscientes ou que entendem, né, realmente o propósito do financeiro dentro de um negócio, né, que é um propósito muito rico, porque se o franqueado não tiver lucro, e eu não estou falando só vender, ele pode vender e de repente até gerar royalties, gerar compra de produtos, se a fabricante é da franqueadora, vamos chamar assim a mesma, mas ela tem que gerar o resultado do franqueado de uma forma indireta aqui. O franqueado tem que fechar a conta no positivo, até para poder continuar fazendo a expansão, abrir mais lojas. Sim. Eu acho que aí vai depender muito de marca para marca. Essa é a leitura. Eu vejo marcas muito conscientes, com processos onde o franqueado já chega, o candidato está chegando ali, é novo, é novato, já tem uma carga de conteúdo, tem hoje, através de vídeos, através de pílulas de conhecimento, né? Através até de processos, programas de excelência que cobram do franqueado que ele entregue os números, que cobram do franqueado uma percepção, uma avaliação dos números dele. Eu acho que isso já vai gerando uma cultura de performance. Algumas redes têm mais, outras, até quando são redes às vezes menores, o foco ainda não é esse. O foco acaba sendo assim, cara, vamos gerar royalties, vamos fazer a coisa, vamos vender franquia, vamos colocar a gente para dentro, né? Ficar de pé, até a franqueadora perceber que, pô, será que tá valendo? Já cheguei nas minhas 100 lojas, mas estou perdendo 10 por ano, sabe? Então, estou colocando 30 para dentro. Então, e aí começa uma consciência mesmo de resultado do franqueado. Eu acho que são ciclos, né? Legal. Até porque voltando na sua própria fala lá, agora pensando no microempresário mesmo, né? Sim. Às vezes o franqueado é um supermaster, é um empresário, assim, mas e falando de varejo brasileiro, ele é um microempresário e você trouxe 2 perfis completamente diferentes, né? O perfil financeiro e o perfil comerciante. Eles são quase antagônicos, né? Eu diria que sim. Difícil você ter alguém ali que tem essa cabeça de eu preciso fazer ações de venda e ao mesmo tempo preciso fazer esse planejamento e enxergar que em um ano ali eu vou ter esses altos e baixos, como que eu me programo, enfim. Eu acho que do lado de cá, aí pensando em franchise, mesmo assim, a empresa precisa colaborar com esse processo muito bem desenhado, né? Ter esse suporte para esse... eu tô pensando aqui, você colocou esses 2 perfis antagônicos, eu pensei numa pergunta aqui. Vou apertar ele, vamos ver quem Vamos lá, manda. É mais fácil um perfil comerciante se tornar um pouco mais financeiro ou um financeiro se tornar um pouco mais comerciante? Eu vou jogar contra o meu patrimônio. É mais fácil terceirizar o financeiro do que terceirizar o comerciante. Boa, verdade. Porque eu diria isso, e não estou falando aqui só em prol, mas em prol também do F360, porque a nossa ferramenta serve para facilitar esse processo, para ajudar nesse caminho aí também. Mas a questão, até porque se a gente for parar para pensar, e é uma coisa que a gente vê muito, não só franquia, mas varejo em geral, às vezes quando você tem sócios, né? Você tem lá, sei lá, marido e mulher. Esse é um ambiente aqui, é um estereótipo, mas não precisa necessariamente ser, mas podem ser 2 sócios, 2 irmãs. E aí você vê assim, uma pessoa fica mais, como a gente chama de frente de loja, e o outro fica mais balcão para trás, né? Então, o frente de loja tem a parte aí mesmo de gestão de vendas, gestão comercial, que vai vir com uma outra gestão aqui, que é a gestão de pessoas.
gente, contratação, engajamento, feedback, cara, que é um outro grande desafio do varejista, trabalhar as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. Desafio. Baita, né? E vai Aliás, do universo, né? total, gente, Da vida. É da o dilema vida, da vida. da vida, dependente do negócio e do segmento da vida. eu até provoco que a gente que já tem a gente não se entende, que vai querer entender o outro, né? Aquela coisa assim. Por isso que existem os psicólogos, as pessoas que aprofundam mais, né, no assunto. Mas eu acho que tem uma questão aí e acaba sendo aquela coisa de balcão para frente, é muito o vender, aí vai entender também de produto, de posicionamento, Sim, de discurso. E tem o balcão para trás que ele acaba sendo um pouco mais frio. Frio com respeito à palavra mesmo, Sim, né? Não é que é sim. sem coração, que algumas pessoas acham que o financeiro é. Mas é aquele frio que, assim, ele olha números, ele olha dados, ele quer referências, ele tem planilhas ou números ou relatórios que fazem com que ele possa tomar decisão. É puramente racional, né? Tem que ser, tem que ser. Ali não tem- se botar emocional ali, vai desandar a maionese. Por isso é legal quando a gente tem esse equilíbrio das contas aqui, né? E aí a gente vê casos, por exemplo, às vezes, eu tenho um exemplo claro que eu vi uma vez em uma loja em Brasília, não vou citar a referência do segmento, senão aí todo mundo associa a marca também, mas era marido e mulher. Né? O marido não ia para frente de loja, ele não aparecia na loja, mas a loja tinha uma edícula, um espaço atrás. Ele entrava pela porta dos fundos, deixava o carro, dos números ele sabia tudo. E posso dizer, com um delay ali de no máximo 1 hora. Ele sabia, Uau. ele acompanhava, ele sabia as coisas acontecendo. Né? A franqueada era a esposa, ela tocava o negócio. Essa era uma das unidades, eles tinham mais 3. Entendi. Né? Só que assim, ele estava ali, conectado com números, e ele passava para ela. Ela conseguia abrir, ela já ligava na gerente da outra loja, vamos lá, desse jeito, tal, ó, me manda o relatório aqui, porque sem número aqui, você olhava ali, sabe, era muito bem orquestrado. Então aí você olha assim, eles acharam um equilíbrio, né? E logicamente eles não devem falar das lojas só no trabalho, eles devem falar em casa Não, também. o tempo todo. São apaixonados, vivem aquilo, mas conseguem ter ali uma distribuição de papéis bem legal para que a gestão conseguir funcionar bem. E seguindo eu nesse acho caminho de botar o Maurício numa fria, assim, você falou sobre a maior facilidade da gente terceirizar esse serviço financeiro, enfim. E eu estava lembrando, eu tive uma experiência essa semana com um fornecedor nosso que falou assim, beleza, eu vou te passar o contato da empresa que faz o meu financeiro, você se acerta com eles. Assim, eles eram o job, eles estavam para entregar aquilo que eles estavam propostos e tinha uma empresa terceirizando. Você vê com bons olhos, dá para ter esse caminho, ou você acha que em algum momento você pode gerar um distanciamento tão grande a ponto de entregar, dizer assim, não, beleza, tá lá com o Maurício, vamos me incomodar. Tá, boa pergunta. Eu normalmente, hoje, eu vejo um crescimento muito acelerado também do mercado de BPOs. Né? O BPO, o BPO, ele é o terceirizado que faz o financeiro. Ele não é como a gente que é o software. Onde eu quero dizer, a gente... Era a gestão mesmo, tá? Só para Isso. dar esse exemplo, assim, Era a gestão ela ligava, ela emitia a nota, ela recebia a nota, Ela faz tudo. ela fazia o financeiro Isso, mesmo. e isso a gente, por exemplo, a gente vem sentindo, a gente tem cada vez mais, não só empresários mesmo, que percebem que não são bons, não gostam da parte financeira, não têm paixão por isso e acabam terceirizando esse trabalho. Da mesma forma que hoje é padrão você terceirizar a contabilidade, porque a gente parte do princípio que eu não sou contador, então não vou fazer, embora, com todo respeito aos contadores, o processo não é tão difícil de fazer. Né? E ainda mais com uma empresa que está bem certinha, bem... Né? A parte financeira é a mesma coisa. É difícil? Não. Quem tem os metros, quem tem essa veia financeira, cara, fazer de uma operação, ainda mais se você tiver que fazer de 2, de 3, de 5, ainda mais se for do mesmo negócio, e isso vem crescendo largamente também em franquias. Sim, Né? sim. Você pega especialistas, então você já tem redes grandes, você já tem um BPO que ele vai lá e toca, sabe, a loja de um franqueado que tem 5 lojas, por exemplo, daqui a pouco ele começa a vender para os outros franqueados da mesma rede. Ele fala, cara, eu já conheço desse business. Tocar a operação ou cuidar aqui do financeiro. Agora, lógico que aí na sua pergunta precisa ter uma interface e não é porque está se delegando que está se delargando. Né, cara? Eu, como dono, continuo responsável. É o meu negócio no final do dia, né? Você tem que ter pelo menos uma vez por mês ali uma reunião, cara, me apresenta, me deixa ver as coisas aqui, me deixa entender disso, me explica qual é a sua visão, porque as grandes decisões são tomadas pelo dono. Né? Não dá para terceirizar a tomada de decisão.
né? Perfeito, Então, assim, pô, perfeito. penso em abrir mais uma loja, penso em fechar alguma. São decisões maiores. E é isso que a gente vê hoje os grandes franqueados, os multifranqueados fazendo. Eles não estão mais no dia a dia de operação. Já estão fora disso. Tem bons gerentes ou bons encarregados ou até BPOs e eles estão ali olhando a negociação com o shopping para poder ver se eles conseguem entrar com, sei lá, um valor melhor naquela outra operação, agregar a parte fiscal. Putz, vale a pena estar com um modelo tributário diferente? É uma visão de gestão mais macro, né? mais macro, exato. Mas acho que para quem está nos acompanhando e está começando a jornada, essa galera está no macro, mas já foi no micro, né? Exatamente. Então isso. hoje consegue ir pro macro porque já sabe fazer a leitura do micro, né? Isso. Porque senão, o cara abre 2 lojas e já acha que não, agora eu só vou ficar no macro aqui, não toco mais loja, daqui a pouco, opa, peraí, cara, calma que tem que comer um pouquinho de arroz com feijão também com o tempo. E né? é exatamente isso. Para poder saber o que eu estou terceirizando, é legal que eu saiba fazer. Né? Tudo bem, eu não vou montar eu a estrutura, eu vou usar a estrutura do terceiro, mas eu posso utilizar. A gente tem vários casos de sucesso de empresários que, assim, putz, o negócio é bom e ele não está performando bem, vai lá, contrata o F360. Pô, o negócio não está indo, mas não está indo porque você não participou do curso, não está indo porque você não está fazendo a parametrização. Se você tem uma parte, por mais que é tecnologia, mas tem uma parte que precisa do ser humano. Cara, né? eu acho isso o máximo, cara. A gente fala aqui algumas vezes. Beleza, contratei o software. Agora parece que o software... Agora funcionou. Não, existe. beleza, eu já Pronto. tenho lá. Não. Tanto faz se você sabe operar, não sabe operar. Se você mexeu no teu processo para que ele vá fluir, baseado inclusive nas demandas que o professor... Não. Contratei, tô pagando X mil por mês ali, diz, ó, Maurício, resolve aí para mim, cara. Você me dá um jeito. É interessante que a gente tem até, não é tão alto, mas a gente acompanha isso muito em cima, um certo índice de pessoas que contratam e que não vem para... Não falo não vem online, não vem para participar do onboarding. Fala assim, cara, agora eu vou colocar para funcionar. Só que para colocar para funcionar, eu preciso de alguém do outro lado. Vamos marcar a reunião de onboarding e tal. E a pessoa... Eu estou sem tempo. Então, sem tempo, você vai ficar pagando de graça? Também não... Né? 70% de chance de, a hora que for fazer uma reunião para entender performance, essas lojas não vão estar com performance. Se a pessoa está sem tempo para entender a parte financeira do negócio dela, vai ter tempo... O que ela está priorizando? Né? Aí, daqui a pouco, vai implementar o sistema... E não vai aparecer número bonito, vai dizer que o problema é o sistema. Não, o número está errado. O número está errado. Tu parte do pressuposto tá que o número entregando. está errado. E quando consegue o número, porque se ele nem ajudar nesse ponto, eu não vou conseguir nem abastecer ele de falar, olha, cara, vamos olhar junto, aqui tem alguma coisa errada. Não, cara, a gente precisa fazer interface ali. Se você não me der o contato, se você não me colocar aqui para funcionar, eu não consigo trazer as informações. O cara, não, eu não posso. E aí vai num ponto que a gente até, falando um pouquinho antes, né, é a questão da disciplina. Né? É a questão do processo de o cara entender que para chegar na excelência, né, e é frase que tem um tal aí vou lembrar o nome dele, não sei se é Aristóteles ou alguma coisa desse tipo. Alguém já deve ter ouvido falar desse cara, né, que ele já falava, né, ele falava assim, a excelência não é um ato, mas sim um hábito. Né? Então não é algo que você faz uma vez. Eu contratei o software, pronto, agora eu vou atingir excelência financeira. Né? Como, sei lá, meu corpo não tá legal, eu digo as promessas de final de ano, né? Eu cheguei, dei uma olhada e falei, não, tá na hora de eu ir para uma academia. Aí eu vou lá e faço o pacote, um ato. Eu contratei o plano e aí acabou. Agora eu tô pagando a academia. Tá pagando. Pronto, já é um começo. Mas acho que até tem uma questão até da construção, né? Fala para as pessoas, quais são os seus sonhos? Eu já vi gente falar assim, meu sonho, estudar inglês. Aí você para e fala assim, seu sonho é estudar inglês? Não, meu sonho é estudar inglês. Não, seu sonho não é falar inglês? É verdade. Mas para isso eu preciso estudar. Então, mas coloca como sonho o que você quer conquistar. Não o caminho. Porque o caminho... Aí você vai ter os comos das mais diversas Mas pode formas. ser um sonho. Talvez o sonho é estudar inglês. Eu preciso juntar vontade primeiro, disciplina. Tem um monte de coisa no meio do caminho. Mas essa aí, analogia da academia é perfeita, né? Assim, é mais ou menos a mesma coisa. Contrata o software, contrata a academia. Aí no dia que você marca com o personal para montar teu plano, você já não vai. Não vai. Boa. Você já não vai. Aí, tá, que beleza. Eu tô sem tempo. Vai umas 2 ou 3 vezes, faz do seu jeito. Não funciona. E o pior, problema e se machuca.
se machuca e vai falar que a academia não é boa. Exatamente. Você ainda vai falar que a academia não é boa. E é isso. E é aquela provocação. Eu gosto muito de falar de disciplina. Eu acho que é um dos grandes caminhos para o sucesso, não importa. E cada um tem que pensar a sua. E eu brinco que sempre que tem 2 tipos de disciplina, né? A de fora para dentro e a de dentro para fora. Não tem jeito, só existem esses 2. A de fora para dentro é a que a gente aprendeu, é a que a gente, desde a escola, se você pegar disciplina escolar, né, de colocar disciplina no dicionário, vai aparecer lá, disciplina escolar. A gente aprendia por disciplina imposta. Você tinha que ir para a escola, chegava lá, o professor que te ensinava e você tinha que passar na prova. Então a gente já vem com um modelo. Eu lembro quando garoto, tinha um pai de um amigo meu que ele falava assim, essa molecada é muito arteira, mas quando crescer, quando chegar na idade do exército, vocês vão entender o que é disciplina. E eu ficava olhando e falava assim, pô, disciplina, não preciso ir lá no exército para alguém me ensinar o que é goela abaixo. Não, eu posso aprender por mim mesmo. Que aí é o outro método, que é o de dentro para fora, que a gente fala que é a disciplina dos orientais. O oriental tem muito essa cultura de ver a palavra disciplina como uma palavra derivada da palavra discípulo. E olha aqui a pegada. Discípulo é alguém que faz porque quer se tornar. É alguém que quer ser aquilo. Isso é muito bom. Olha como é forte. Né? Então, coloco minha provocação. Eu gosto de dar minhas corridinhas. Né? Não vou ser profissional, já não fui, não vou me tornar nunca. Mas eu não vou deixar, não vou parar de ter uma meta ou outra, ou pelo menos fazer minhas corridinhas. Quando eu casei, depois dos meus filhos, eu percebi que não dá para sair correndo de final de semana, ou mesmo à noite, voltava do trabalho, estava eu e minha esposa às vezes fazendo uma coisa lá, falei, putz, Lu, segue aí suas coisas que eu vou dar para sair para dar uma volta lá no Ibirapuera. Aí é fácil. Com criança já não é bem assim, cara. As crianças estão ali, ficaram na escola, é hora de cultivar. Então, eu falei, quer saber? Vamos mudar algumas coisas. Aí eu montei para mim mesmo, eu comigo no espelho, né? Eu poderia ter montado com um personal, mas falei, eu vou correr de manhã, quais dias da semana, e eu vou adaptando conforme minha agenda, tem dia que dá, tá viajando ou não. E a questão é só comigo, né? O telefone vai tocar no outro dia, 5 da manhã, 5:30, o horário que eu quiser colocar. E aí você pode se perguntar, por que tudo quanto é corredor coloca o relógio tão cedo, né? Eu costumo dizer o seguinte, é para ter certeza que vai, né? Porque na hora que o raio do negócio toca, você fica se olhando ali com o relógio ali na mão, eu coloco no celular, eu falo assim, quem foi o maluco que colocou um relógio para tocar às 5, sabe? Sou eu mesmo. Às 11 da noite do dia anterior. Justo. Mas aí você vai meio sofrido, eu brinco, né? A minha esposa até me deu uma calça daquelas de corrida. Ela falou, pelo menos agora a chuva já não é mais motivo, né? Vai, não é objetivo seu. Para de arranjar desculpa, e vai. É calça. E aí você segue, aí vai, e eu vou dizer, não tem coisa, eu pelo menos para mim, sabe, o voltar da corrida, eu já tô caminhando, cara, já ouvi lá 1 hora de corrida com música, eu adoro ouvir música também, e aí eu fico pensando, eu vou passando às vezes num sábado, num domingo, olhando, sabe, aquelas casas que nem acenderam a luz ainda. Isso eu tô falando de 7 da manhã. Tudo bem, 7 da manhã no domingo é cedo. Mas eu estou voltando e eu volto feliz. Então, acho que tem esses complementos, né? Eu acho que assim, não tem o certo nem o errado. Mas se a gente quer muito... escolha. Mas tem a disciplina. Se eu quero muito, coloca a disciplina, né? Estabelece se você vai ou não. Porque, né? Quanta gente a gente conhece que vai e volta, vai, volta. Gasta tempo, energia, dinheiro, né? É o que eu digo, assim, quem quer faz acontecer. Demora, é difícil. Não que eu quero, vai ser fácil. Não. Eu quero todo dia vai dar certo. Não acho um caminho, né? Também não, mas vai achar um caminho, né? Você tá falando, eu odeio acordar cedo, já falei aqui, odeio. Mas eu exatamente isso. Por um tempo eu parei de treinar porque a minha autodesculpa era, tô com as crianças em casa, só consigo treinar à noite. Se elas estão em casa, eu não posso treinar. Aí eu fiquei um tempo sem treinar, botando a culpa dos meus filhos. Como se eles fossem... Como eles fossem responsáveis, porque aí você vai aprendendo que as coisas não são bem assim, e é aquela coisa, então você vai parar de treinar, sua saúde vai piorar, você vai engordar, né? As consequências vão vir, porque toda escolha tem uma consequência. É isso aí. Né? E aí, cara, comecei a treinar de manhã cedo. Começou primeiro às 7, depois às 6, agora estamos treinando às 5 da manhã. Porque dá tempo, porque aí dá para tomar um café melhor, porque tem uma leitura que a gente quer fazer. Então aí você começa a se organizar em cima do seu propósito. Mas aí vem a disciplina. Você ama acordar cedo? Não, eu não amo acordar cedo, mas eu preciso. Né? E aí entra o que você quer, o que você não quer. A sua escolha. Você dá uma suspirada, uma respirada funda. Tá todo mundo aqui no mesmo barco, a turma das 5 da manhã. E não porque a gente acha que os gurus falaram que você acorda às 5 da manhã. Cara, se não for assim, eu não consigo fazer minhas coisas. Só por isso, pô. Aí você dá aquela suspirada e fala, caraca. E até um dia a gente comentou aqui,
tem uma diferença muito grande entre colocar o celular para despertar e levantar e ir, É assim. isso aí, é isso Quantas pessoas colocam o celular para despertar e quantas efetivamente vão? Aí é. mora a disciplina. É Você isso pode olhar para o lado e botar uma soneca aqui e dizer assim, tá, hoje Soneca não eu vou... boto, mas só uma. Hoje eu não- Prometo. Cara, eu precisei, e eu faço isso todos os dias até hoje, o meu celular fica no final do quarto, Pra ter que eu levantar. tenho que levantar. Se não morre, né? Tem que levantar, Senão não senão vai. eu sou assassinado ali mesmo, né? Minha esposa me cutuca. Enfim. Assim, Cara, não você tem vai, jeito. Aí agora tá no automático, ele toca, eu levanto. Mas já vou saiu embora. apanhando da cama, falei, agora eu Já, vou também, já né? foi mesmo. Agora eu vou. É, já acorda os dois, né? Prefiro correr do que apanhar, então. Não, e essa provocação só, até amarrando assim, é muito legal, porque a gente faz a reflexão do que realmente a gente quer para a vida, né? Eu acho que tem coisas que, assim, a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer, eu entendo isso. E também não vejo certo ou errado em a pessoa conseguir ter essa disciplina com ela, ou ela contratar pela disciplina. Sim. Quando eu falo de um personal, eu acho uma função tremenda. Não só pela capacidade técnica que o personal vai ter para te ajudar num treinamento, no que seja, mas pela obrigação. Porque é uma coisa muito louca que eu sempre reflito. Se eu marco comigo mesmo, meio que, se eu sabotar, se eu achar que tá chovendo, se hoje tá frio, nossa, hoje tá só 12 graus, tô brincando. Então hoje eu já não vou, é comigo mesmo que eu vou ter que me encarar. Que o meu ponto de vista é pior eu me encarar. Porque eu pego pesado comigo. Sim. Agora, com o outro, imagina se marcou um treino de corrida às 5 da manhã ou às 6, 5:30, com o seu amigo na esquina. E você não vai. Cara, seu amigo vai ficar um pouco chateado, vamos Não, chamar vai assim. ficar bem chateado. Bem chateado. Então, para não ter problema, as pessoas marcam isso. Então, assim, marcam com compromisso, né? Até voltando no financeiro, a questão do poupar versus fazer uma dívida, né? Poupar é uma forma de compromisso e de disciplina comigo mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir comprar o que eu quero, mas eu sei o que eu quero. E hoje só deu R$200, então eu vou juntar 200. Não, mas eu precisaria juntar 1.000 por mês. Mas não dá para juntar 1.000, mas eu vou juntar 200. Isso é disciplina comigo. O que é o inverso? O inverso é você chegar lá e falar assim, quanto que é, em quantas parcelas aí, e fazer. A diferença é que você jogou a disciplina para o outro lado. Agora é ele que tem Com o juros. poder. Com juros. E aí o outro tem o poder. Pague. Não, mas eu não sei se eu posso. Pague. E aí você paga, porque aí os juros está ali, né? Então, quem está cobrando quem? É você que está se cobrando ou você está passando para o outro te cobrar, né? Só fazendo um Eu vou ali me jogar e já volto. não, é pra gente pensar. E provocar. Não, mas é uma. Pô, mas é pensar e dizer. Que merda, né? Sim, Que a gente, porque a gente porque faz a gente pelo faz lado mais errado. a gente faz mais né? pelo outro do que pela gente. Faz, Sim. não. Né? A gente é muito mais disciplinado com o outro do que com a gente. Com a gente. A gente sente, Grande maioria, pelo menos. sente mal em furar com o outro. A gente não Sim. se sente mal em furar com a gente. Exatamente. Sabe? Em pisar na bola com a gente, com os nossos sonhos. Verdade. Mas com o outro, não. Pô, eu marquei, eu não posso furar. Agora, se eu marquei comigo de realizar um sonho que é meu, aí esse eu posso adiar. É louco E isso. nesse caminho muito louco isso. da finança, tá falando da finança pessoal, cara, você não vai gerar um boleto para você mesmo que deveria ser o primeiro que você paga no dia 5 quando você recebe, que você fala assim, olha, eu Deveria, quero construir X coisas. Então, meu primeiro boleto é comigo mesmo. É isso. E aí, com o que sobrar, eu vou ver se eu vou pagar o Elton. Cara, zero a gente faz isso. É. Tem que ter uma disciplina muito grande, dizer assim, primeiro eu pago aqui a minha conta isso comigo aí. mesmo. E que lá na frente, pô, é legal, cara, porque aí você viajou, você, sei lá, comprou sua casa que você queria, você comprou o carro, talvez que você queria, você se realizou porque você teve disciplina com você mesmo e se botou na frente. Eu tenho uma parte, eu lancei um primeiro livrinho, eu chamo de livrinho porque era um livrinho mesmo, eu lancei em 2008, era um livro de finanças pessoais. O livro se chama Finanças Pessoais, depois mesmo? Não eu sabia compartilho a versão online porque é aberto, não tem problema. E eu usava exatamente isso que você citou, eu chamava de PP, pagamento próprio. Né? Então, Boa. assim, as pessoas elas recebem, elas pagam, e elas ficam com o que sobra. Só que você para pensar, eu adoro usar as palavras porque a gente reflete. Ficar com a sobra é sinônimo de resto.
Então você trabalhou, você gerou sua receita. Você escolheu as contas que você tinha que pagar ou não. Ah, não, eu não escolho a escola. Não, você escolhe a escola, você escolhe a comida, você escolhe todas as compras. Sim. Né? E a partir do momento que você gerou o trabalho, gerou ali a receita, ou se é um varejista, ele gerou ali as vendas, pode trazer isso para a pessoa jurídica também. E você chegou, um menos o outro, e chegou no resultado, faz a conta diferente. Porque você não pode ficar todo final de mês vendo o que sobrou. A tendência é não sobrar. A gente está vivendo de migalha, né? Sobra é resto. Faz o contrário, estabelece esse PP, esse pagamento próprio. O que eu vou tirar para mim no dia 5? Mas, lógico, vai com calma no começo. Sim, não, né? Porque você não vai querer realizar todos os seus sonhos no primeiro mês. Vai querer virar o banco no dia seguinte, né? Mas, cara, vou fazer um empréstimo para me pagar. É isso aí. Mas é a provocação. Cara, já começou, dia 5 eu recebi, mas qual é a minha parte? Pô, a minha parte é 10%, o meu dízimo, vamos brincar aqui. Só. Pô, eu já retiro. E isso eu retiro, se possível, para um outro local, não deixa disponível ali, porque vai faltar. Não deixa na conta corrente. E o restante você vai usando. E esse que você está tirando para você, quando a gente fala de realização pessoal mesmo, sonhos, realizar sonhos. Alguns sonhos precisam de grana, não todos, mas também segurança. É muito comum a gente encontrar as pessoas e elas não têm um plano de saúde, às vezes. Elas não têm um seguro de vida. Mas como assim um seguro de vida, Maurício? Ué, é básico. Como é que eu não vou ter um seguro se eu sou o único provedor de uma casa? Se eu faltar com essa casa... Como é que os outros vão comer? Como é que os outros vão viver? Eu preciso pensar nisso. Não, a renda é bem distribuída, são 8 pessoas na casa, 6 trabalham. Pô, talvez eu até possa dizer o seguinte, se eu for, não vai pesar para casa. Mas se eu sou única pessoa, cara, e quanto custa isso? Eu não estou fazendo propaganda, estou querendo mostrar que a gente começa a se planejar e ter planos de segurança. Aí, automaticamente, quem tem esse planejamento, meu ponto de vista e minha prática também, realiza mais sonho e corre menos risco. Pode acontecer? Pode acontecer com qualquer um acidente, um problema, mas você está, de uma certa forma, minimamente ali escoltado. Digo isso porque a gente encontra varejistas, às vezes, também, o cara tem 10 lojas e ele não tem plano de saúde. E aí você fala, cara, tem alguma coisa errada. Não, mas todo o dinheiro eu coloco nas lojas. Legal, cara, que é assim que você está reinvestindo. Mas, cara, para pensar, cara, que plano de segurança você tem, né? O quanto custa caso alguma coisa der errada. Tem coisas que não vale a pena arriscar, vamos brincar assim. Então são formas de ver. Não, e a gente acaba... Eu acho que você falou 2 coisas para mim que são... Eu gosto do Maurício, que eu converso com ele, eu sempre saio daqui com uma dor de cabeça danada. Que, cara, vem na lata, assim, e você diz assim, não, eu vou me encolher aqui porque eu tô... Não, que isso, mas é bom, você diz, não, aqui eu me encolho, depois eu já anotei tudo que eu tenho que fazer aqui. Mas no final das contas, seja para um CNPJ, um CPF, é planejamento com disciplina, né? É isso aí. Acho que é isso que eu vejo sempre passar muito dentro dos seus materiais. E... é só isso? Não. Isso é fogo pra caramba pra fazer, especialmente a longo prazo. Né? Porque planejar curto, disciplina curta, é rápido, é fácil. Agora vai a longo prazo, vai ser constante, vai ser manter isso pensando nas turbulências que vão vir, né? Sim. E eu acho que eu gostei muito dessa frase, disciplina de dentro pra fora que faz porque quer se tornar. Forte essa. Forte, de discípulo, né? De discípulo, gostei muito disso. Muito mesmo. É muito forte. Porque aí você vê propósito, né? Aí você vê onde que você quer chegar. Gosto disso. Gosto de uma provocação que é assim, o que a gente faz no final do ano? Uma prática muito comum, né? As pessoas vão lá e fazem uma lista do que vão fazer diferente ou do que não fizeram ainda e vão fazer agora. Todo mundo tem essa lista de final de ano. Sim. E acho que é legal, porque eu parto do princípio que antes de ter meta eu preciso ter sonho. Concordo. Primeiro eu vou onde eu quiser, porque o sonho é grátis, não tem problema. Né? A meta também é grátis, mas é eu que vou pagar o preço. Né? E aí eu vou entender o quanto vale ou não. Né? E eu sempre faço a provocação de que do sonho para transformar em meta, põe número. E aí venho eu com a matemática de novo. Põe número, quanto mais número você tiver dentro do sonho, mais meta ele é. Atingível ou não. Mas pelo menos você traz para a realidade. Dói. Putz, eu quero comprar uma casa. Você quer comprar uma casa quando? Qual casa? Quanto ela custa? Qual a diferença para a sua, se você já tem uma? Aí o cara começa a ver ali, cara, não dá para fazer esse plano para 2 anos. Vou ter que fazer esse plano para 5. E assim vai. Né? A intenção não é desanimar, mas é trazer realidade.
Um problema que eu vejo, infelizmente, assim, muitas pessoas vivem no sonho, né? E é aquela velha história, não, mas eu vou fazer, eu vou colocar, eu vou mudar, eu vou começar isso. Só que aí depois de 10 anos para fazer uma análise da vida e olha e fala assim, putz, eu não consegui. Ainda é um grande sonho das pessoas em geral, por exemplo, comprar a casa própria. Ainda é um grande sonho. Mas quantas delas já traçaram um caminho? Nem que seja para chegar na entrada, na primeira parte, sabe? Muitas estão ali. O que essas pessoas estão esperando? Receber um bônus, sabe? Receber uma herança? Desculpa, eu... Não vai chegar. Quando vem é muito bem-vindo, sempre, quando não, acontece. Lógico, mas aí é aleatório demais. Eu não posso depender dessa, entre aspas, sorte, vamos dizer assim, ou desse acaso, para poder começar a realização de um sonho, né? E é a provocação, assim, o que eu quero. Agora, eu acho que tem uma outra questão importantíssima que a gente falou aqui, planejamento, disciplina e capacidade de dizer não, porque sim é fácil. Sim, a gente vai lá e fala, vamos fazer uma lista para o ano que vem. Nossa senhora, a lista tem que ter uma página frente e verso, não cabe, de tudo que eu gostaria de ter ou realizar. Agora, vamos brincar com isso, inverte. E aí eu acho que é o grande ponto, quando eu falo de finanças, o técnico de finanças, e falo com carinho, não é difícil. Não é difícil. Ah, mas Maurício, para você não é difícil porque você estudou isso, porque você trabalha com isso todo dia. Mas é uma matemática básica. Quanto que eu vendo numa loja, quanto que eu gasto numa loja, né? Entender as principais contas e quanto pode ou não pode gastar com cada coisa, né? Entender separar a pessoa física da pessoa jurídica. Esse é um problema também, as pessoas dentro da operação ali estão pagando conta da pessoa jurídica, da pessoa física direto. É comum encontrar empresário que fala assim, pô, mas Maurício, eu nunca tirei dinheiro desse negócio. Aí você fala, como nunca tirou dinheiro desse negócio? Vamos olhar. Aí entro eu lá, sabe que eu sou xereta, gosto de mexer, se a pessoa dá espaço, eu vou. Aí daqui a pouco você olha e fala assim, o que é esse boleto aqui, escola do filho? É a escola do meu filho. Então, você nunca tirou dinheiro, não precisou tirar, você só trouxe os boletos. Ou seja, brincadeira à parte, isso é muito comum. Bem comum. A provocação é dar luz nisso, né? E um ponto importante. E não está errado tirar, né? O errado é achar que não está tirando. Né? Então, seja claro, né? Coloca ali, destaca ali, ó. O meu negócio vai pagar a escola do meu filho, da minha filha e o aluguel da minha casa. Legal. Ou o meu sonho de casa própria. Legal. Esse é o meu salário. Tá tudo certo? É o que eu brinco. Joga para baixo da linha do resultado. Porque aí, quanto eu vendi, quanto que eu gastei, gerou isso. E esse resultado eu estou pagando escola de filho, e assim vai para baixo. Exatamente. Aqui, né? Exatamente. Que é uma provocação para que as pessoas consigam estar sempre aí acompanhando, olhando, né? Assim, entendendo, né? Olhar para número não é muito das pessoas de uma forma geral. Não é todo mundo que gosta, como você colocou logo no começo aqui. Então, assim, eu acho que se as pessoas já não gostam, cara, criar uma disciplina de parar 10 minutos por dia lá com a minha loja, com o meu negócio, para olhar. Ou com as minhas finanças pessoais. Exatamente, parar para olhar, porque é que na hora que você vai olhar, que você vai achar. Eu vi uma vez uma matéria, faz tempo assim, que 78%, 80% da população brasileira, quando você fala 80%, você já não está só com uma população classe D, C, você está até lá na B já, B+, e tal, elas não acessam o extrato depois do dia 18, 19, com medo do extrato. É louco isso. Você não olhar não quer dizer que vai mudar. E por muito tempo atrás, eu também era dessas 80% das pessoas. Hoje eu olho minha conta todo santo dia. Com dias com mais alegria, dias de susto como hoje, dias com um pouco menos alegria. Mas, cara, e quando eu estava fazendo mentoria de carreira, eu falava muito disso. O não olhar o problema não vai resolver ele. Não vai. Né? E quando você começa a enfrentar ele, que você acha soluções. Mas quando a gente vai de finanças, desde um CNPJ a um CPF, quando o cara não olha os tratos da conta corrente no CPF, com certeza no CNPJ ele não vai olhar. Então a chance disso dar certo é muito pequena, né? É isso aí. E é exatamente aí que ele não está vendo, por exemplo, se a taxa do cartão que ele negociou é a taxa de fato que estão cobrando dele. Exatamente. Aí ele fala, pô, mas e se estiver errado? Eu não sei como olhar. E aí ele fala, tá bom, mas... E a gente traz isso muito lá com a empresa também, com o software, de falar assim, pô, cara, você vai pagar X por mês. E se eu te disser que no primeiro mês, quando você fizer a sua primeira conciliação, você vai achar de erros e vai conseguir recuperar, por exemplo, com a administradora de cartão, estou dando um exemplo, mas tem vários outros buracos, outros ralos que uma boa gestão pode encontrar aí. No primeiro mês você já se pagou.
Ah, não, você está fazendo isso para poder me vender. Não estou fazendo isso para te vender. Estou fazendo isso para você poder ver que a gente, infelizmente, na gestão de empresas, se na pessoal já é assim, na gestão de empresas, nossa, tem ralo para todo lado e está perdendo dinheiro, né? Tá, com certeza. Ô Maurício, você tem quantos filhos mesmo? Eu tenho 2, uma menina, a Beatriz, de 13, e o Vinícius, que acabou de fazer 11 agora, semana passada. Você fala de finanças com eles? Você educa eles financeiramente, Então, assim? com números abertamente tão direto, menos. O que a gente faz são reuniões, eu, minha esposa é engenheira também. Então, coitado deles, né? Assim, porque já para pensar. Ou eles amam o número, ou eles têm um problema sério. Não, mas o que a gente faz o que a gente chama de meio que reunião de planejamento. Isso ajuda legal. A gente não entra, às vezes, com os números tão abertos, porque às vezes são números grandes. Sim. Mas, por exemplo, quero ir no Beach Park de novo. Cara, todo ano eles chamam para ir no Beach Park. Eles adoram aquele lugar. Então, vamos lá. Mas não é só a questão do Beach Park. Você tem que comprar passagem. Antes de pandemia, eu viajava muito mais. Eu tinha as passagens através de milhas. Hoje, viajo menos. As capacitações presenciais diminuíram consideravelmente. Bastante, né? Eu continuo fazendo muito, mas online. Então, tem menos. Então, a gente tem que complementar. As passagens estão mais caras. Então, isso a gente coloca na mesa ali. Legal. Olha aí, ó, a gente pode gastar isso. É visão geral. Mas imagina o que é para uma criança de 11, 13, nem sei se é mais criança, né? Já são um nível aí que... E aí eles começam a olhar e falar assim, o que prefere? Ir para um hotel fazenda, passar 3 dias, resort, com tudo incluso, só que a gente vai de carro e tem isso, ou ir para o Beach Park, que a gente vai de avião, e tem isso, só que gasta, sei lá, 3 vezes mais. Então eu brinco que o concorrente do Beach Park não são os outros hotéis ou parques aquáticos, é a própria passagem de avião. Hoje em dia, né? sim. Então, porque se um bom público vem de outros lugares, e essas provocações a gente faz o tempo todo. Que legal. A gente legal. mostra, apresenta, tem mesada, né? No começo a gente dava as semanadas, como a gente chamava lá, e às vezes acontecia de um ou outro ali querer antecipar a semanada, porque eu quero comprar uma coisa mais cara, mas o que eu já juntei não é suficiente. Então, vamos entender melhor isso aqui, sabe? Você não pode fazer uma dívida se não for se você for menor de 50% do valor. Essa é uma regrinha nossa. Boa. Quero comprar alguma coisa, custa R$500. Quanto você já tem? Eu tenho 200. Então, enquanto você não juntar 250, boa, eu não compro para você não poder chegar. Gostei então, dessa. já é um caminho para poder chegar nos pontos maiores. E outros, são crianças. Logicamente que todo mundo ajuda, Claro. eles esperam as festas, o dia dos namorados, o dia do aniversário das crianças. Eles esperam essa data enlouquecidamente, porque sempre tem alguém lá e puxa uma nota de 100 e já mudou os sonhos, né? Então, O patamar mudou. mas ali é curto prazo, o médio e longo prazo, normalmente sou eu e a mãe deles, né? Eu e a Não, legal, muito bom. Chefe, tá muito bom isso aqui, mas a gente tem que fechar por causa do nosso tempo. Boa. E aí a gente sempre encerra com uma pergunta relacionada a esporte. Tá. Só para puxar o nosso mote aqui de esporte clube. E a pergunta sempre é assim, algum momento esportivo que te marcou, seja do seu clube de coração, seja você praticando, seja de outro esporte qualquer. O que é uma lembrança assim afetiva legal referente ao esporte que o Maurício tem? Eu vou trazer uma, não sei se ela é muito boa, mas o exemplo eu acho que vai ficar forte também, como a gente tenta trazer. Eu tive uma ocasião, 2008, que estava tendo até a Olimpíada da China, né? E eu ia fazer uma prova no Ibirapuera. Eu morava em Moema, do lado, coisa de 2 quilômetros. Eu estava na largada da prova, uma prova de 10 quilômetros. Eu já fazia prova de 10 quilômetros facilmente, mas eu vinha preparado, vinha treinando, inclusive com uma assessoria esportiva para poder puxar, nutricionista, estava tudo certo. Legal. Só que uma noite antes eu não dormi bem, fiquei assistindo na época, acho que era o César Cielo, ia ter campeonato de natação, alguma coisa da Olimpíada. Eu adoro esportes. Sim. Fiquei eu e minha esposa acompanhando ali, eu não tinha as crianças ainda também. Fui dormir 2, 3 da manhã para uma prova que começava às 7. Acordei em cima e já fui correndo. Porque, quem vai fazer 10, fazer 12, não faz muita diferença. Cheguei lá no lugar da prova, eu tinha a credencial de elite, então eu largava na frente, mas eu cheguei pelo fundo, pela rua de trás, então não deu, eu não consegui chegar. A prova largou e a galera foi e eu fui junto com a galera. Eu tive que passar praticamente todo o batalhão de gente ali, estou falando de 3 mil, 5 mil pessoas que estavam nessa prova no Ibirapuera. No 9º quilômetro, eu passei por um grande amigo me passou.
que é um cara que eu tenho um carinho especial, que é o Rafael, corria com ele na Xerto, foi ele que me levou também numa consultoria, e ele me passou e falou assim, cara, o que você está tentando fazer? Eu falei, eu vou bater, né, a marca dos 40 minutos, eu vou fazer os 10 quilômetros abaixo dos 40. Ele falou, cara, boa sorte. Eu falei, cara, vai embora. Ele falou, quer que eu vou contigo? Eu falei, não, vai, você tá em outro ritmo, vai. Ele é mais forte do que eu ainda. E isso, fazer 40 minutos, né, 10 quilômetros é uma coisa insana, né? Sim, pelo menos porque eu tenho visão. É 4 minutos por quilômetro, é forte, é forte. É desesperador. Né? Não, os especiais, os ETs, como eu brinco, fazem facilmente, mas a gente... Eu lembrei que ele era chamado de queniano branco. Não, a gente corria bem. Não, mas os caras fazem abaixo de 3 até. Eu estava tentando fazer abaixo de 4, né, por quilômetro. E aí eu vi meu técnico subiu na grade e falou, você chegou, soca o pau, manda ver. E eu não lembro de mais nada. Eu acordei na ambulância, né? Porque aí depois me explicaram que eu estava já num nível de, vou chamar assim, de temperatura muito elevado. Porque eu não hidratei, eu não parei nenhum posto de hidratação, eu fiz tudo errado, né? Caramba. E foi ele mesmo, meu próprio técnico, que me puxou antes de eu cair, sabe? Me puxou, me arrastou até a linha de chegada, me colocou na ambulância, eu já acordei na ambulância, estava tudo certo. Caramba, o que eu levei como história? Não deu nada, assim, ainda bem de saúde, não perdi, não tive nada grave, fiquei quase 4, 5 meses para poder recuperar, tive algumas questões, mas tive um ensinamento ali maravilhoso. Tanto que em 2009 eu bati todos os meus recordes no ano seguinte, né? Porque aí eu fiz certo, com cadência, com planejamento, né? Porque aí eu acho que eu faço o inverso aqui da coisa também. A disciplina, ela é ótima, mas cuidado para a gente não colocar à frente algo que a gente não consiga suportar, né? Então eu digo assim, o que a cabeça colocar e a gente aceitar, a gente faz. A gente é capaz de tudo mesmo. Só o cuidado, só lembrar que a gente tem um corpo. Mas tem seu tempo, né? E tem um tempo, você tem que adquirir alguma massa, vamos dizer assim, para poder chegar. Mas é uma provocação, né? Eu sou São Paulino, sempre brinco, ainda estou sonhando que logo, logo a gente consiga alguma coisa. Mas vamos lá, depois vocês trazem o Henrique, aí o Henrique vai falar muito mais do São Paulo para vocês. Combinado, Obrigado. então. Maravilhoso. Irmão, mais uma. Mais uma. Coisa linda. Maurício, obrigado. Para quem quiser nos acompanhar, onde nos encontra? Para ver o episódio completo, a gente está no YouTube, no Spotify, no Deezer. Para acompanhar a gente nas redes sociais, para conversar com a gente, para ver os cortes especiais de cada episódio, procura a gente no TikTok, no Instagram. É por lá também que a gente espera que vocês mandem seus feedbacks, que vocês indiquem pessoas, que vocês falem o que tá legal, o que não tá legal, porque a gente quer seguir evoluindo, né? Bora lá. E também os cases de sucesso, né? Você que foi impactado por uma frase de um dos nossos convidados, tenho certeza que assim como nós, todo mundo que vem aqui tem esse propósito de mudar um pouquinho a vida de alguém. Todo mundo vai ficar muito feliz de saber que conseguiu fazer isso. Né? É isso aí. E a gente falou, né? Ia falar sobre finanças, disciplina, planejamento. Então, encaminha lá para a turma do trabalho, do condomínio, para a família, que tá realmente precisando de uma dica que o Maurício trouxe aqui. Tenho certeza que vai ajudar muito eles. Tá bom, galera? Até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Valeu!